informação. A representante da universidade, do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais, é a Cristina Del Papa, é isso? Isso. Obrigada, deputada. Na pessoa da senhora e da Margarida Salomão, eu quero cumprimentar todos que estão aqui. E eu gostaria de dirigir a minha fala ao Bruno, em relação ao que aconteceu na UFMG. Ô Bruno, você colocou aí que a medida coercitiva ela tem todo um arcabouço jurídico que deve ser respeitado. E aí eu vou te dizer muito sinceramente que nada do processo legal foi respeitado em relação ao UFMG, assim como não deve ter sido respeitado lá em Santa Catarina. Os reitores e vice-reitoras, das 6 pessoas que foram presas, é bom também colocar que foram 4 mulheres e 2 homens, e as mulheres foram mais maltratadas do que os homens na prisão coercitiva. Eles foram presos às 6 horas da manhã, tiveram os seus lares invadidos de forma espetacular, com vários carros para poder prender uma única pessoa. Em alguns casos, bateram nas portas às 6 horas da manhã para acordar a vizinhança toda, porque tinha gente que mora em apartamento. Foram levados sem saber qual era a denúncia contra eles. Às 6 horas da manhã, foram levados sem advogado, porque ninguém dorme com advogado do lado. Então, foram levados para a Polícia Federal. Ao chegarem lá, não conseguiram se comunicar, porque tanto o telefone da vice-reitora Sandra quanto do Jaime, o reitor, estavam grampeados, e quando os dois conversaram para poder tentar articular pelo menos o advogado, os telefones foram cortados. As mulheres, primeiro, foram presas e levadas para a Polícia Federal, e, entre elas, uma não conseguiu nem que a universidade soubesse que ela tinha sido presa, que foi a vice-professora Roxane. Ela fez o seu depoimento, assim como os demais fizeram o depoimento, sem acompanhamento de advogado, e, em momento nenhum, a Polícia Federal informou para eles que eles tinham o direito de ficar calados. Ao contrário, forçaram o depoimento. Colocaram eles primeiro, após as 6 horas da manhã, em salas separadas, deixaram eles lá por 40 minutos para poder pensar por que eles estavam ali sem saber, e depois todos foram para depoimentos sem acompanhamento de advogado. E hoje, nenhum deles está aqui e nem tem ido a fórum nenhum por causa da obstrução de justiça. Porque se eles falarem alguma coisa, ainda podem ser presos, ou aí, né, eles têm que decidir o que eles querem, se é uma prisão de um jeito ou a prisão do outro. Mas se eles falarem o abuso pessoal que eles sofreram, ainda podem ser acusados de obstrução de justiça. O nosso reitor, ao ser preso, foram procurar, infelizmente, agora a vida dele está aí devassada, ele se separou. Então, a Polícia Federal não tinha nem a informação que ele estava separado e que ele morava em outra casa. Bateram na casa da esposa com as filhas, assustaram todas elas, sem dizer o que era, só procurando por ele. Aí depois ficaram sabendo aonde ele morava, foram até a casa dele. Quando ele abriu a porta, empurraram ele ao chão, sem roupa, e o delegado disse, ao solicitar que ele pudesse se vestir, o delegado disse para ele que ele não tinha mais intimidade. As mulheres, quando foram levadas, não puderam ser acompanhadas pelos seus maridos, porque, como eu disse, ninguém dorme com o advogado do lado. Não puderam ser acompanhadas nem pelos maridos, nem pelas companheiras. Foram levadas no camburão, sentada do lado de cada troglodita de um lado e do outro.
não informaram para ela para onde que elas estavam indo, né? E aí fragilizaram as mulheres. Então, eu pergunto para o senhor se isso realmente havia necessidade de acontecer, né? Às 6 horas da manhã, quando eles foram presos, a mídia já noticiava a prisão. Eles foram presos, julgados e condenados sem o devido processo legal. E aí me assustou muito quando eu vi o senhor, teoricamente, colocando o porquê da coercitiva aqui. E aí é importante dizer também, deputadas, que a deputada Margarida ouviu isso presencialmente, ainda tentaram, nas perguntas que foram feitas no processo, perguntas que não tinham nada a ver com o que estava sendo supostamente analisado, se eles tinham algum relacionamento com o presidente Lula. Perguntaram se o projeto Memória tinha a ver com o Por favor, o som dela. Perguntaram se o projeto Memória e a professora Heloísa Starling estavam ligadas ao projeto Memória do presidente Lula. Então, a gente vê que tem algo mais do que só chegar na universidade com o aparato que chegaram, né? E mais, tentaram fazer também uma ligação de que os 4 milhões que não foram desviados, o que aconteceu é que nós tivemos consecutivos cortes desde 2014 e o memorial não recebeu a verba para poder continuar. Tentaram dizer que esse suposto 4 milhões tinha sido utilizado pela fundação da universidade, que é a Fundep, para a Caixa 2 de campanha. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente vê que há realmente toda uma armação, que eu não sei se a Polícia Federal sabe, mas está sendo utilizada para poder atacar as universidades, tentando ligar coisas que não têm nada a ver. Os delegados e a delegada que fizeram os depoimentos não sabiam nem o que significava uma reitoria. Perguntaram para a nossa vice-reitora se pró-reitoria é maior do que a reitoria, o reitor e a vice-reitora. Não sabiam o que significava obra, projeto de pesquisa e bolsa. A Polícia Federal não sabia que obra não tem bolsa. O que tem bolsa é projeto de pesquisa. Então, como que pode estar acusando as pessoas se a própria polícia não tinha todas as informações necessárias para poder prender as pessoas? E aí, só para poder finalizar, que é importante, a Léa já colocou aqui, eu quero reafirmar, as 3 gestões da universidade que foram presas, a professora Roxane, a professora Heloísa, o professor Jaime, a professora Sandra, o professor Alfredo Gontijo, que é o presidente da fundação, e 2 técnicos administrativos que também foram presos, Antônio de Assis e a Silvana Cosi. Dizer o seguinte: as 3 gestões tiveram a sua prestação de contas aprovada pela AGU, pela CGU e pelo TCU. A minha pergunta é a seguinte: se foram aprovadas, será que esses órgãos estavam dentro desse desvio dos 4 milhões? Né? E findando mesmo a minha fala aqui, é dizer o seguinte: o nosso lema na UFMG hoje é: a UFMG nunca se curvou, nunca se curvará ao arbítrio. Nós vamos resistir e vamos resistir. Muito bem. Obrigada, então. Obrigada, então, Cristina. Matheus, se você pedir